preciso esse combate espiritual. Nosso Senhor ensinou isso. Nosso Senhor foi para o deserto. A vida todinha de Jesus foi um combate contra Satanás. Depois das tentações, São Lucas diz, vai dizer no Evangelho de domingo, que o diabo o deixou até o momento oportuno. O diabo é terrível. O diabo é terrível. É terrível. Se vocês olharem, o diabo depois vai voltar para tentar Jesus. E ele nunca volta mostrando a cara, ele volta disfarçado. O diabo é o príncipe das trevas. Claro que ele não mostra a cara dele. Se ele mostrar, a gente corre com medo. Ele se esconde. Ou aparece disfarçado, tão bonito, tão atraente. Pode olhar. Vou citar alguns exemplos quando o diabo voltou para tentar Jesus. Assim que termina as tentações no deserto, Jesus vai para onde? Vai para Galileia. Chega em Cafarnaum, aí cura a sogra de Pedro, cura o endemoniado na sinagoga. As multidões todinhas da cidade, diz que no fim da tarde todo mundo levou tudo quanto era doente, cego, aleijado, possesso, e ele curou a todos. Veja, sucesso de crítica e de público, sucesso de ibope. Não era isso que o Pai queria. No deserto, o Pai tinha mostrado o caminho de Jesus, é o do servo sofredor. Pode olhar o Evangelho, pode olhar São Marcos. São Marcos diz, de manhã cedo, ele foi para um lugar deserto para rezar. Quando Jesus via o perigo, quando Jesus vinha a tentação, corria para rezar. Para buscar com a sua vontade humana a vontade do Pai. Veja, Jesus diz, não, a tentação é ficar em Cafarnaum, com um fã-clube, com um beatério. Veja, e aí diz o Evangelho, os discípulos o procuravam. E é interessante que o verbo que Marcos usa, depois vocês olhem lá no dicionário grego, o verbo que Marcos usa, os discípulos o procuravam, também tem o sentido de perseguir, de ir ao encalço. Aí Pedro diz, Senhor, todos te procuram. Quando é para sucesso é na hora, todos te procuram. Jesus diz, não, vamos para outras cidades e vilas, porque foi para isso que eu saí. Vejam, 2-0 para Jesus. Jesus reconhece ali uma tentação e foge. Está vendo? Querem ver outra vez? Jesus multiplica o pão, os pães no lugar deserto. Olha a animação para fazê-lo rei. Veja, novamente a tentação. Implantar o reino do Pai do jeito do mundo. Satanás tinha proposto a Jesus um caminho fácil no deserto. Jesus disse, não, é a vontade do Pai. Repare qual é a atitude de Jesus. Repare como Jesus luta contra o demônio. O que é que diz o Evangelho? Primeira coisa, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar. Porque estavam todo mundo animado. Fazer rei. Imagina, começar na Galileia uma revolução. Os galileus eram revoltosos, eram nacionalistas, horríveis. Pronto. Descia para Jerusalém, 5.000 homens, sem contar mulher e menino. Ali começar uma revolução. E imediatamente Jesus primeiro obriga os discípulos a atravessarem. Na barca, todo mundo vai embora. Depois despede a multidão. E depois sobe a montanha para rezar. E na madrugada ainda está rezando e vê o barco lá, com dificuldade de atravessar. É Jesus combatendo o demônio. É o demônio voltando. Veja, como quem não quer nada, mascarado, insidiando, para tentar tirar Jesus do caminho que o Pai traçou. O Messias pobre, o Messias obediente, humilde. Vejam, querem ver mais? Na hora que Jesus é preso. Veja, Jesus estava triste, deprimido, a minha alma está prostrada na poeira. São Marcos diz no capítulo 14, começou a apavorar-se e a entristecer-se. Jesus é sadio, Jesus não era doente, Jesus não ama o sofrimento. Jesus queria viver. Pai, se esse cálice puder passar de mim.
E agora veja, na hora do vamos ver, quando está ali Judas, quando estão os soldados do Sinédrio, Pedro puxa a espada. Veja, com um jeitinho dava para escapar. Dava. Arrancou a orelha de um, arrancava a mão de outro, furava outro. Dava para escapar. Jesus nem tenta. E repare que Jesus age sempre de modo, reage ao diabo sempre de modo firme. Mete a tua espada na bainha. Mete. Quem vive pela espada, morre pela espada. Não deveria eu cumprir o caminho que o Pai me deu? Veja, é o diabo. Lembre do que São Lucas diz, o deixou até o momento oportuno. E a mesma coisa ele faz com a gente. No momento oportuno ele volta. Só que a gente não é como Jesus, a gente é tolo e cai. Não sabe nem distingui-lo. E a última vez que o diabo tenta Jesus, a última tentação de Cristo, essa é triste. E não tem nada a ver com Maria Madalena. Essa é triste. Jesus na cruz, vejam, na cruz, depois de uma noite em claro, depois de toda a humilhação, depois da flagelação, Jesus desidratado, certamente febril, veja, com as ideias confusas, uma dificuldade enorme de respirar, porque o triste da crucifixão não é a dor dos cravos. A triste da crucifixão é a dificuldade de respirar, porque a maldade é essa. Nas nossas cruzes se coloca aquele apoiozinho nos pés de Jesus. Não tem aquele apoiozinho, não. Com aquele apoio, a cruz perde o efeito. O negócio é não ter o apoio. Que você, para descansar as mãos e os pés, você solta o corpo. Só que soltando não pode respirar. Para respirar você faz isso aqui. Aí é a dor do mundo todinha. Você contraindo, forçando os cravos. E cada vez você consegue menos subir. Você vai se asfixiando aos poucos. Essa é a perversidade da morte da cruz. É uma morte a fogo lento, a fogo brando. Pois bem, Jesus naquela situação, lá pelo meio-dia, e uma vozinha grita no meio do povo. A mesma vozinha do deserto. Jesus, se és o Filho de Deus, como quem diz, Jesus, eu não te disse lá no deserto. Se és o Filho de Deus, olhe, é a tua última chance. Olhe que a vaca está indo para o brejo. É tua última chance, Jesus. Eu te disse que um Messias assim, sem multiplicar, sem transformar a pedra em pão, sem pular do pináculo do templo, sem entrar em acordo com os grandes do mundo, um Messias assim fracassa. Jesus, desce da cruz, tu podes. Jerusalém está assim de gente. Pilatos está na cidade, Herodes está na cidade, os ratos estão todos aqui. Se tu desceres da cruz, Jesus de Nazaré, esse povo todinho te segue. Num dia tu derrubas Pilatos, tu derrubas Herodes, tu implantas o reino de Deus. Jesus, desce da cruz e nós acreditaremos em ti. Repare que proposta lógica. Repare que proposta. Não seria para isso que Deus tinha preparado tudo? Era agora pegar ou largar, era a última chance. Pai, Jesus não responde a Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego a minha causa. Nas tuas mãos, Pai. Então veja, é essa luta, meus irmãos. Essa luta é a nossa. E nosso Senhor nos advertiu seriamente. Então, a gente ter a retidão de não chamar bem ao que nosso Senhor chama mal. E a lutar. Saber reconhecer nossos demônios e lutar contra eles.